Considerando que o sistema de feitura de leis implica na exclusão popular, exceto se forem, por exemplo, classes econômicas que têm lobbies junto ao Congresso Nacional, ao Senado, ao Executivo e os demais órgãos, a soberania popular, no caso da feitura de leis, ela simplesmente não funciona. Todavia, o planeta, os povos, os votantes, os eleitores, consumidores e pagadores de impostos já estão concluindo que esse chamado Estado de Direito, ou seja, Estado de Leis, é aquele que não só organiza, comanda, decide, impõe, coage a sua vida antes do nascimento. Decide, por exemplo, se uma mulher grávida de um feto sem cérebro deve ou não ter seu filho. Então, o Estado hoje ele se apropria do corpo do indivíduo e, em consequência, do destino desse indivíduo antes do nascimento. O que é o Código de Processo Civil? São normas e regras que visam aplicar os direitos civis. E quais são os direitos civis? São todos os direitos que estão estabelecidos no Código Civil. E quais são os fundamentos do Código Civil? A Constituição Federal. Portanto, no momento em que você discute regras processuais, ou seja, como o processo vai se movimentar desde que o indivíduo vai fazer sua primeira reclamação, esta forma de dar vida à letra da lei, ela é uma maneira de se efetivar, dar eficácia às regras constitucionais. Todavia, antes de discutir uma Constituição, você tem que discutir sobre quais bases ela foi feita, sobre que princípios ela foi feita. Uma farsa, uma ficção, bonitinha, ela serve para muita coisa, principalmente para manter e estabelecer, reestabelecer, organizar os sistemas de forças econômicas do país. Ponto final. Então, antes de discutir essa questão da reforma do Código de Processo Civil, seria importante discutir, ou melhor, afirmar que o Código de Processo Civil necessitaria respeitar o que se chama de princípios fundamentais, uma espécie de ficção, porque você é cidadão para consumir, você é cidadão para votar, mas se você quiser usar a cidadania para requerer algo que tenha relação com a sua dignidade, com a dignidade de alguns grupos, essa dignidade, esse princípio de dignidade da pessoa humana realmente também é algo que deveria ser objeto de análise pelos cientistas sociais e filósofos, né? A soberania, por exemplo, deveria ser um objeto de análise vamos dizer, mais honesta pelos cientistas sociais, filósofos, principalmente os filósofos do direito, né? Os cientistas políticos, né? Dignidade da pessoa humana. É só olhar ao redor para você ver quem tem dignidade, quem pode ter uma dignidade, o que é dignidade e, aliás, o que é pessoa humana, né? Deveríamos também fazer novos estudos a respeito do significado de pessoa e o de significado de humano. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como é um país capitalista, e nesse caso deveria ser Estado capitalista, democrático de direito, e pluralismo político, que é uma grande farsa, né? Os nazistas continuam aí escondidos e cometendo seus crimes, os arianos continuam aí escondidos e cometendo seus crimes, e os rebeldes continuam tentando expor suas ideias através da livre expressão de pensamento, e os tribunais estão aí para negar esse princípio democrático, esse princípio de Estado de Direito, e nada acontece. Quer dizer, as pessoas são mortas, as pessoas são torturadas, porque elas não pensam da mesma maneira que a autodenominada elite pensante do país pensa, né? Nós temos também o artigo 3º,
dizendo que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Harmonia, ora, interdependentes entre si. Agora, harmônicos é um conceito que deveria ser revisto e reconstituir a verdade conceitual, né? Essa abstração já causou danos, pior, né? Danos mentais aparentemente irrecuperáveis. E, por fim, o artigo 4º, que vai falar sobre... Bem, sem palavras. Prevalência dos direitos humanos... direitos humanos no Brasil. E internacionalmente. Autodeterminação dos povos. Hoje, por exemplo, o Brasil decidiu, através da sua diplomacia, apoiar os Estados Unidos, dividindo um assento na ONU para legitimar um governo na Líbia que foi forjado, fomentado por interesses absolutamente econômicos e quase que exclusivamente por 3 países: Estados Unidos, França e Inglaterra. Até agora, né, os líbios estão sendo massacrados e o tal do Conselho, imposto pela Europa, vai se efetiva agora, na medida em que apoiaram e apoiam a violência cometida contra o direito do povo líbio de viver a sua própria vida e decidir o seu próprio destino. Também nós sabemos que não há igualdade, não é? Uma impossibilidade, quer dizer, princípio, defesa da paz. Como é que defende a paz e apoia a ONU na guerra, apoia a OTAN na guerra? Repúdio ao terrorismo e ao racismo também é uma outra farsa, mesmo porque o terrorismo da mídia, por exemplo, no próprio país não termina nunca, ele é fomentado a cada dia. E racismo também, não precisamos falar mais nada, né? O Estado depende de racismo para poder manipular as etnias que vivem aqui, mesmo porque é só olhar para a Constituição do Estado, o Estado brasileiro é absolutamente ariano. E a concessão de asilo político. E, como nós já vimos aqui, a grande luta que teve com Cesare Battisti, quer dizer, você só dá asilo político para a ditadora, aí ninguém fala nada, a imprensa fica quieta e tudo bem. Vejam quanto tempo ele ficou sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, à vista de todos. Vamos para o artigo 6º da Constituição, que vai falar dos direitos sociais. Então, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, tudo mentira, né? A segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, na forma da Constituição. São direitos sociais na forma da Constituição. Ou seja, se não for na forma da Constituição, não há direitos sociais, com um agravante. Nos direitos sociais, não há nenhuma referência ao direito a um judiciário, a uma solução de conflitos entre os membros da população. Ou seja, embora o direito à chamada jurisdição, ou seja, o direito a fazer uma reclamação para resolução dos conflitos que está estabelecido em alguns acordos internacionais, na Constituição brasileira não existe. Então, até quando você quer impor um direito social, como, por exemplo, o fato de exigir jurisdição, ou seja, exigir que uma sentença seja dada sobre determinado assunto, você vai ter que se referir à Convenção Internacional, porque a Constituição não tem isso. Mas, de qualquer forma, como nas suas relações internacionais, o princípio de que todo mundo tem direito de ir ao judiciário para requerer o que vulgarmente se convencionou de chamar justiça, isso é um direito que é inalienável, faz parte das relações sociais e não temos muito o que falar sobre isso, apesar de não constar na Constituição. Existe uma mística em relação à lei e as pessoas se recusam a ler, porque, para começar, a linguagem é uma linguagem
que não tem interesse em ser. É uma linguagem para não ser entendida, é uma linguagem confusa, é uma linguagem do ponto de vista da lucidez comunicacional, é uma linguagem até meio psicopática. Há rodeios, vamos usar um termo, é uma linguagem performática, né, com várias linhas de entrada, de saída, dissociações, abstrações assim, inaceitáveis, imposições de força que já não coadunam. Nós estamos no século XXI, mas muito bem. Pela linguagem, vocês já viram que isso vem da Idade Média e tem a ver com a monarquia e as suas formas de controle da sociedade. Porque essa linguagem é uma linguagem realmente para afastar as pessoas. O que se vê em relação ao projeto de lei 8.046 de 2010, que fala da reforma do Código de Processo Civil, ao que parece, por informações captadas, esta lei ela é constituída pelo projeto de lei 3801 de 93, que se relaciona aos recursos. Projeto 3802/93, que se relaciona à consignação em pagamento e uso capião. Projeto 3803 de 93, que se relaciona ao processo de conhecimento e processo cautelar. Projeto 3804/93, sobre a uniformização de jurisprudência. Projeto 3805/93, sobre a ação monitória. Projeto de lei 3810/93, sobre o processo de execução. Projeto de lei 3811/93, sobre o procedimento ordinário. O que isso implica em quê? Essa lei 8.046, ela, no seu interior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos. Não, 8. Porque tem um projeto sobre liquidação de sentença, 106/93, 9. Tem um projeto 89/92, só relacionado ao agravo, e por aí vai. Ou seja, fizeram uma colcha de retalho. Cada interessado foi dividido o Código de Processo Civil. Cada grupo de interesse manipulou, vamos ser mais diplomáticas, constituiu a consignação, recurso, uniformização, etc. Quer dizer, então nós temos uma lei de reforma do Código de Processo Civil assinada por um senador da República, que é o José Sarney, que não tem absolutamente nada a ver com esse projeto. Quer dizer, o indivíduo apresenta um projeto como se fosse dele e ele sequer tem um nome em nenhum desses outros, ou melhor, reformulando. Um senador apresenta uma lei constituída por mais de 12, 13, 15 projetos de leis, retalhando o Código de Processo Civil, retirando a sua harmonia, a sua uniformidade, e depois assina como se fosse dele. O projeto de lei 8.046 já nasceu sem condições de se efetivar, mesmo porque também há interesses. Não se pode dizer que todos os projetos que compõem essa lei 8.046 são falhos. Na verdade, quando você faz uma leitura, uma análise do Código de Processo Civil, você consegue perceber o tipo de mão que escreveu, o tipo de pensamento, o tipo de objetivo. Alguns artigos você percebe que foram manipulados irresponsavelmente. Outros artigos você percebe que o indivíduo está muito bem intencionado, que ele está visando o futuro. Outros artigos você percebe, principalmente em relação ao processo de execução, você percebe que parece-me que vai haver uma enxurrada de processos de execução no país e que o judiciário está se preparando para, digamos, enriquecer determinadas classes, aquelas que têm condições de processar alguém